Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, Sincero Santos. Lembrando que lá eu tenho duas parcerias, com a página Torcida Alvinegra e também com a Bruna Novaes, Sereia Pistola. Bom, gente, o tema de hoje é os jogadores que podem retornar ao Santos em janeiro de 2024. Eu sei que eu já fiz um vídeo falando do possível retorno de jogadores emprestados para o Santos em 2024, só que naquela oportunidade eu falei de 17 a 18 jogadores, só que teve algumas atualizações nesses contratos dos emprestados. Por exemplo, o Carabarral, que voltaria em janeiro, foi emprestado para o Puebla e só volta em 2025. O Juan, que voltaria também em janeiro, foi emprestado para o Ludogorets e volta só no meio do ano que vem. O John, que voltaria também em janeiro se o Inter não comprasse ele, foi emprestado para o Valladolid da Espanha e só pode retornar no meio do ano em caso do Valladolid não querer comprar o jogador. Inclusive, ele foi emprestado com opção de compra, tá certo? Agora eu vou passar só os jogadores que vão voltar em janeiro. Então, para começar, a gente começa com o Vinícius Balieiro, que está emprestado para o Ituano. É um jogador que vira e mexe é utilizado por lá, só que não vem se firmando no time titular. Eu acho que é um jogador que o Santos vai ter que procurar um novo destino. O segundo jogador é o Ivonei, que também está na mesma situação que o Balieiro no Ituano, só que o Ivonei está no Botafogo de São Paulo e também não se firmou por lá. A questão do Ivonei, gente, eu já falei, qualidade técnica o jogador tem. Tem que ver o foco, o que se passa na cabeça dele. Que eu já falei que nos bastidores o que diziam era a falta de intensidade e também de condição física. Agora, no Botafogo de São Paulo, que está na Série B e não está fazendo uma boa Série B, ele não consegue se firmar, ele tem que ver o foco que ele tem para o resto da carreira. É um jogador novo, é um jogador promissor, é um jogador que tem qualidade técnica, pelo menos um futuro bom. Não digo brilhante, não digo craque, mas assim, tem que ver o foco e o que se passa na cabeça do jogador. O terceiro jogador dessa lista é o Gabriel Pirani, que está emprestado ao DC United dos Estados Unidos. Lembrando que ele é com opção de compra, então pode correr o risco dele não voltar. Assim como o Ivonei, eu não vejo o Gabriel Pirani ser tão ruim. O que pesa na questão do Pirani é a condição física, é um jogador que mostrou não ter imposição física para uma Série A, ter uma intensidade de Série A. Inclusive no Santos ele fez algumas boas partidas, só que entrando ao decorrer do jogo. Quando ele era titular, com 30 do primeiro tempo, o jogador já estava cansado, o jogador já não conseguia construir mais jogadas. Então ele acabava ficando nulo dentro do campo. O Gabriel Pirani, na questão do seu retorno, se ele não for comprado DC United dos Estados Unidos, eu acredito que ele possa ser utilizado no Paulistão, mas nada muito além disso, sabe? Você coloca ele no Paulistão para ter visibilidade, ter mercado e depois ser emprestado de novo ou vendido. Outro jogador que vai voltar em janeiro, que está emprestado, mas com opção de compra, é o Zanocelo, que está no Fortaleza. Lembrando que o Fortaleza pode adquirir o jogador, mas acho difícil, porque o Zanocelo não conseguiu se firmar na equipe cearense. Então, acredito que ele possa voltar em janeiro. Esse é o tipo do jogador que eu não queria ver nem pintado de ouro com a camisa do Santos de novo. Porque vazou várias informações que ele não queria voltar para o Santos, que ele queria ficar por lá. E agora? E se o Fortaleza não quiser pagar o que o Santos está pedindo? O jogador vai ficar com um climão aqui no Santos se tiver que voltar. Ou o Santos vai ter que procurar um destino de uma forma urgente, porque o Santos fez o favor de pagar quase 11 milhões para contratar o poderoso Zanocelo da Ferroviária. E com isso o jogador praticamente mostra que foi um dinheiro jogado no lixo. E não é qualquer dinheiro, 11 milhões, gente. O Zanocelo, eu não consigo ver ele com a camisa do Santos de novo. Só se caso ele pegasse um treinador aqui no Santos que recuperasse um pouco o futebol dele, fizesse com que apagasse essas frases infelizes que saíram nos bastidores em relação à opinião do Zanocelo, para que ele consiga voltar a jogar aqui no Santos. Eu de bate pronto, ele voltaria e eu já procuraria outro destino se caso o Fortaleza não comprar o jogador.
Outro jogador que foi emprestado com opção de compra, mas esse eu duvido que o time que ele está compre ele, é o Lucas Barbosa, que está no Coritiba. Gente, o Lucas Barbosa é outro jogador que foi emprestado para uma equipe de menor expressão e não consegue se firmar lá. A gente sabe que o Lucas Barbosa é voluntarioso, se entrega, obedece treinador. Se o treinador pedir para ele jogar no gol, ele vai. Só que falta muita qualidade técnica, inclusive na Série A. Eu, inclusive, várias vezes não critiquei muito pesado o Lucas Barbosa em 2022 por ser o primeiro ano de profissional, mas esse ano que ele teria que evoluir ainda mais, ele não consegue evoluir. Ele realmente é um jogador muito limitado. É um jogador que pode até ajudar taticamente, só que na hora de puxar um contra-ataque, finalizar uma jogada, que seria o bom de ter um atacante, ele consegue ser pior. Então, um atacante que é melhor defendendo não seria uma boa opção aqui. Outro que deve voltar é um jogador que parece que tem um contrato eterno, que é o Luiz Felipe, que está emprestado ao Atlético Goianiense. Bom, a questão do Luiz Felipe, ele começou bem no Santos, mas foi apenas uma temporada. Em 2019, ensaiou fazer outra boa temporada, mas infelizmente foi mal, pois parou de ter chances. O Luiz Felipe é o famoso zagueiro que só funciona no esquema 3 zagueiros e pelo alto. E hoje a gente tem o Messias. Eu acredito que se o Santos tem o Messias, não precisa do Luiz Felipe. E se o Santos for reintegrar o Luiz Felipe, aí tem que achar um destino para o Messias. Porque são dois jogadores iguais e dois jogadores que jogam da mesma forma. Eu não acho que seria legal para o elenco do Santos ter dois jogadores iguais como o Messias e Luiz Felipe. Ou é um ou é outro. Tá certo? Então, o Luiz Felipe, que tem contrato até dezembro de 2024, eu procuraria outro destino e, como o contrato está para terminar, teria mais um ano, sentaria e conversaria sobre uma possível rescisão se não encontrasse destino para o jogador. Agora, os outros dois últimos jogadores que eu queria falar aqui, dá para unir a minha opinião em relação aos dois, que é tanto o Thailson como o Alanzinho. O Thailson iludiu todo mundo em 2019 nas suas primeiras partidas, só que é um jogador que parece desinteressado, sem vontade. O jogador foi emprestado para a Série D, para o Retrô, e nem lá se firmou direito, sabe? Então prova que é um jogador que tem a limitação técnica. Agora, colocar um cara que não deu certo na Série D, na Série A, não vai ter muitos resultados. Como eu falei, os primeiros jogos dele foram legais, só que depois disso mostrou realmente quem era o Thailson em campo. Um jogador sem vontade, um jogador sem energia e infelizmente um jogador que não tem futebol de Série A. E na questão do Alanzinho, que eu queria falar aqui, ele teve menos oportunidades, mas também é um jogador que sofre com a intensidade e com marcação firme da Série A e do Paulistão. Ele estava no São Bernardo, que perdeu o acesso nos últimos momentos da Série C para B, e nem jogando essa Série C ele conseguiu se firmar. Então prova que também não teria muita evolução e nem ajudaria muito o Santos na temporada do ano que vem, tá certo? Então, gente, ao todo, nesse momento, tem 8 jogadores que irão retornar em janeiro. Como eu falei no outro vídeo, o Galo já vai chegar cuidando de 17 a 18 contratos de jogadores emprestados. Só em janeiro são 8. Tomara que o DC United compre o Pirani, tomara que o Fortaleza compre o Zanocelo, tomara que o Coritiba dê a louca neles e compre o Lucas Barbosa, para que o Santos não tenha tantos problemas assim. Mas o Galo e o futuro presidente do Santos em 2024 já vão começar com um trabalho difícil, que é cuidar desses 8 contratos de jogadores emprestados que estão retornando em janeiro. Tá certo? Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tamo junto. Até a próxima e sempre Santos.